você realmente acredita? E o que você repete porque te ensinaram a ser? Hoje vamos falar com Leia Janelas E Flávia Ferreira, entre o céu e a terra. Leia, o que você traz pra gente com esse tema? Entre o céu e a terra, e o que você acredita e o que a sua mente repete? O que você pode falar sobre esse tema? Então, esse é um tema muito rico, Flávia, porque fala do essencial do que a gente cocria o tempo todo. A gente fala muito sobre o livre-arbítrio, mas o que é o livre-arbítrio? Será que a gente exerce realmente o livre-arbítrio? Na astrologia, muita gente acha que é um signo. Eu sou signo de touro, eu sou signo de Áries, de Escorpião. Mas nós perdemos um conhecimento antigo de quem somos. E na astrologia a gente se encontra nisso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que as crenças, elas estão muito enraigadas em nós e elas nos sabotam o tempo todo. Porque o que a gente acredita que sabe, ou que a gente acredita que crê, é muito diferente do que realmente a gente acredita. Pode parecer algo meio ilógico, mas no nosso corpo astrológico, nós somos 12 signos, porque nós somos, na verdade, partículas de Deus, e como partícula de Deus, nós temos as 12 facetas divinas em nós. Então, cada signo é uma face do divino e nos dá um tom a ser trabalhado, onde ele se manifesta no nosso mapa astrológico. Por isso existem 12 campos, 12 áreas da vida. E as crenças, elas estão no nosso subconsciente e elas se manifestam de uma forma muito específica no nosso mapa, na casa 12. Então, se você quer descobrir quais são as suas crenças ocultas, que na verdade vibram no seu inconsciente e te norteiam na cocriação do que se manifesta na sua vida, você deveria examinar essa casa 12. Então, quando eu falo assim, o que realmente você acredita, nós estamos falando da área da espiritualidade, que é a casa 12, onde fica ali no seu subconsciente oculto as crenças, culturas, que foram arraigadas em você, na sua experiência, no seu ventre, enquanto você estava no ventre materno, na sua primeira infância, também para quem acredita na reencarnação, na imortalidade, o que traz de vidas passadas. Independente se a pessoa acredita ou não, que ela experimenta, tem muito a ver com seus aprendizados, do que foi ensinado. Porque quando a gente tem esse propósito de experimentar a vida humana, a gente já vem com um pacotinho, a gente já vem com experiências que moldam a nossa forma de ser, a nossa forma de sentir, a nossa forma de experimentar. Então, acho que de uma forma genérica, o que você acredita está muito mais ligado ao que você aprendeu do que realmente o que você concebe com crença. Então vamos me perguntar. Acho que todo mundo tem esse interesse em saber, e agora? Se é o que eu acredito ou é o que me ensinaram? Todo mundo passa por um processo na vida que começa a se questionar sobre a sua própria vivência. Mas vamos pensar que essa pessoa não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso a todas essas informações que você trouxe, e que ainda não despertou isso em si. Aonde? Qual que é o primeiro passo que ela pode olhar para a vida e entender? Não, isso eu desenvolvi, isso eu acredito, é meu. Mas esse aqui não. Esse aqui foi meus pais que me ensinaram, foi a sociedade que me impôs, foi outra pessoa que eu tomei como posse e achei que era meu. Aonde? Que é um olhar que a gente tem que ter. Que interessante essa pergunta, né, Flávia? Vamos pegar uma família, um pai, uma mãe e 3 filhos. Vamos dizer que esse pai é um universo inteiro, essa mãe é outro universo inteiro. Quando eu digo que cada um deles é um universo inteiro, é porque esse pai traz crenças, forma de experimentar a vida e de conceber a vida muito particular, diferente dessa mãe. Os pais dele são diferentes e também vieram com as suas próprias formações de cultura, de conhecimento, familiar. Uma família é muito diferente da outra.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos uma coisa que se chama DNA. Então, no momento da concepção, eu recebo do meu pai e da minha mãe 50% de DNA dele e 50% dela. Ali já tem um campo vibracional de informação. E é a história do meu pai e da sua hereditariedade, né, dos seus antecedentes, que vai estar ali naquele DNA. Mesmo que eu não tenha nunca nem visto uma foto, nem ouvido falar do meu tataravô, da minha tataravó, o que eles viveram, o que eles experimentaram, está ali, da parte do pai e da parte da mãe. Então, só aqui eu tenho um monte de informações que vibram no meu ser, das lutas, dos países, da cultura que todos eles vivenciaram. Eles experimentaram a guerra, eles experimentaram a bonança, eles passaram por muitas questões de escassez. Aquilo já está impresso com um carimbo na minha energia, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Esse pai tem uma forma de ser, de experimentar a vida muito diferente dessa mãe, pelas experiências que cada um teve na sua infância. Isso também vem como informação para mim. Quando esse bebê nasce, no momento do seu nascimento, na sua primeira inspiração, onde ele pega aquele ar que lhe dá a condição de experimentar a vida humana, os astros no céu, a posição desses astros, também cria todo um mapa de informação para essa pessoa. Único, mesmo que nasça 10 bebês na mesma hora, no mesmo hospital, na mesma cidade, cada um, ao inspirar, recebe um mapa energético diferente. Por causa dessas histórias, dessas informações que vem impregnado nessa criança e que traz um propósito de vida. Então, essas crenças ocultas já vibram nesse ser. E à medida que ele vai experimentando a vida, informações vão se ativando, onde ele vai aprendendo uma cultura, uma forma de educação, dependendo se ele estuda numa escola X ou Y, com uma metodologia X ou Y, e algumas questões vão se ativando nele. E mesmo que os 3 irmãos, que a gente começou a história, experimentem a mesma escola, a mesma educação, eles vão ter formas de sentir e de viver a vida diferente, não é verdade? Foram criados iguais, mas pensam e sentem de forma diferente, porque eles receberam nessa respiração um mapa vibracional relacionado com quem são, porque é esse espírito, essa energia que é a partícula divina nele, que vem com um propósito de vida. Então, as suas crenças, a sua forma de sentir e de experimentar diferente. Eu entendo dessa forma que você está falando quando eu já ouvi falar na própria ciência que comprovou que a gente já estava na barriga da nossa mãe quando ela estava sendo fecundada pela nossa avó. Então, geneticamente, todas as células receberam essa experiência, como você está falando, da nossa mãe. Então, ela experimentou aquela felicidade, aquela tristeza da própria mãe e assim transmite para nós geneticamente toda essa experiência. Da mesma forma que no momento do nosso nascimento, se é isso que eu entendi você falar, a nossa mãe, o nosso pai já estava com umas sensações diferentes. Então, por exemplo, o primeiro filho, ela sentiu amor, ela sentiu protegida, ela sentiu amada, ela sentiu forte. Isso impregnou na célula do filho. O segundo, se ela sentiu algo diferente, então a mesma coisa que esse segundo filho vai sentir e assim por diante. É isso que você está falando. Essa é uma parte, porque ali tem a ver com o que a mãe e o pai estão experimentando. Mas ela traz informações além disso. Ela traz, nessa primeira respiração, tem a ver com o que é dela. Não com o que é do pai, não com o que é da mãe, nem do tataravô. Essa primeira respiração, ela traz a sua essência, o que ela veio projetado para experimentar, como se fosse um manual da vida que explica onde ali está o que é dela
que ela traz do campo espiritual, vamos dizer assim, o seu propósito de experimentar a vida, e tem claramente o que é da hereditariedade. A gente pode ver isso observando no mapa as áreas da vida na casa 12, que é a espiritualidade, né? Que aí a gente pode dizer que é o que vem dela. Ela traz da sua própria experiência de vida. Estou falando assim porque eu não acredito na reencarnação. Ok, então estou falando dessa vida. Se você vem para esse mundo, para a Terra, para esse planeta, você vem com um propósito. Esse propósito tem a ver com o seu campo espiritual, ok? Na casa 4, que é a casa das origens, da hereditariedade, aí tem essas informações que a gente falou de pai, mãe, de avós, bisavós, tataravós, ou seja, de todas os que antecederam você e que estão ali vibrando. E conforme o que se manifesta nessa casa, você entende o quanto isso se ativa no seu campo. Entendo. E então vamos novamente para a pergunta. Eu não sei sobre astrologia. Eu não tenho ainda, busquei um autoconhecimento, mas eu sinto aquele peso de que algo precisa mudar. Não sei o que precisa mudar. É mais forte do que eu. Então, como eu entendo o que eu acredito, ou como eu entendo que são outras crenças que de tanto repeti-las, eu estou fazendo o mesmo processo. Aonde existe essa diferença? Assim, como que eu consigo perceber de forma mais prática? Né? Porque eu estou precisando mudar, é hoje que eu quero mudar, é agora que eu quero mudar. Assim, aonde eu começo a olhar que essa casa 12 minha, tão importante, que é o do medo da espiritualidade, e que eu posso fazer agora? Então, se a gente pegar a história das famílias, né, é muito comum que a gente veja situações como a tataravó teve um casamento ruim, foi obrigada a se casar e vivia numa situação em que a mulher era dada, né? Era como um gado, era vendida, era estuprada. E aí você pega a história e você vê situações atuais em que a mãe, a avó, teve filho muito nova, numa situação em que foi praticamente um estupro. Ela era muito criança quando se casou com um homem mais velho. Aí depois tem uma mãe em que, novinha, 15, 16 anos, ou às vezes 13, um padrasto estuprou. E ela teve um filho que ela não queria. E agora, mais recentemente, a filha começa com um namoro ingênuo. E nem tem esse trauma, essa coisa difícil, mas nem sabia direito, né? Foi fazer uma relação ali que ela não era o momento que ela queria, não era uma coisa que ela desejava, mas ali no afã acabou tendo uma relação e teve um filho muito novo. Se você for pegar e alinhavar essas histórias, você vai ver a questão se repetindo de formas diferentes, mas ativo nesse campo. Será que era um desejo dela ser mãe aos 13, 14 anos? Ou ela vem repetindo uma informação que está no campo, que não necessariamente é uma crença, uma cocriação dela? E aí vem, o que eu cocrio? Eu estou cocriando a mim e manifestando na minha vida o que eu acredito ou o que me ensinaram a acreditar. Compreende? É uma linha muito tênue. Se você for conversar com essa menina, que é uma menina, ela provavelmente não tinha a menor intenção de engravidar. Talvez ela tivesse até uma aversão a isso. E ela sofre muito, porque ela não queria isso, não desejava isso. Então, por que ela co-criou e manifestou isso? E como você ter consciência e começar a manifestar outras coisas? A melhor forma da gente ter a consciência é a gente aprender a ler, a decifrar esse mapa que nos é dado na nossa primeira respiração. Não precisa depender de um astrólogo. Isso é algo que a gente deveria aprender desde a infância, no nosso lar, na escola, a decifrar o mapa que a gente recebe, que a gente traz
porque ali nos guia para ter muita consciência dos nossos processos. Não há transformação, não há mudança onde não tem consciência. Isso é muito interessante porque todas as religiões falam disso. Seja a religião que for, você vai lá, ouve um sermão, ouve uma palestra, né? Seja de um padre, de um pastor, de quem for. Você ir lá, receber a informação e não, se aquilo não tiver um efeito de você olhar para dentro e transformar aquilo em você, a gente fala da reforma íntima, Sim. não há uma consciência. Então, hoje a gente tem uma abertura de informações, talvez na história, né, recente, a gente nunca teve tanta informação, seja pela internet, pela informação de dados, quanto a informação espiritual. Porque a informação espiritual, ela chegou um momento da história em que ela foi oculta da massa, da maioria das pessoas, porque se fazia um má uso do seu poder espiritual. Hoje está aberto, mas ainda poucos têm acesso, porque poucos estão interessados em fazer esse salto de consciência. Porque ter consciência requer responsabilidade. E aí as pessoas continuam co-criando sem a consciência e de forma irresponsável. E tudo que você sente, você acredita e você atrai. Exato. Porque não há vítimas. O que há é cocriação. Então, se eu não tenho consciência, se eu cocrio no DNA, nas informações que me vêm do DNA, eu estou cocriando tragédias. No Feng Shui, a gente consegue entender como isso leva a gente na prática, literalmente. Porque, como você falou, essas faltas, essas cocriações, eles se revelam dentro da nossa casa. O layout, da forma com que a gente coloca os móveis, a gente pode adoecer dentro da casa. E o adoecimento começa na cocriação. É interessante isso que você trouxe agora, porque é uma pergunta, né, que me vem. Vamos pegar essa família que a gente começou a falar dela, né? Um pai, uma mãe e esses 3 filhos. São 5 pessoas diferentes, né? 3 filhos, um pai, uma mãe. Como que a casa manifesta 5 situações? São 5 situações diferentes? Isso acontece, é tão real, porque cada pessoa, ela influencia de uma certa forma a casa. Por exemplo, são 5 pessoas, né? Então, suponhamos que a gente tenha uns 3 quartos. Esse adolescente que já viveu, que respirou, que tem um processo que você falou, próprio dele, e também um processo que é a criação, que ele foi feito, que está emitindo nele. Mas ele precisa experimentar um processo de pertencimento. Quando você vai analisar a planta da casa, a primeira coisa que você vê é que o quarto dele está fora da energia da casa. Ou seja, a criança ou adolescente não se sente pertencente à família. Por isso ele começa a dar trabalho, por isso ele começa a ser rebelde, por isso ele começa a ter um mimimi, que hoje se fala, né? Essa criança é muito emocional. Não, é o pertencimento que a gente consegue identificar na nossa casa. Às vezes, o casal também tem o mesmo processo. Isso está colocado dentro do mapa. O quarto é pessoal, energia pessoal. Então, como a gente pode entender a energia de todo mundo? Começa pelo quarto. Qual que é a sua energia? Que nem o mapa. E aí a gente começa a entender o que é área comum, o que as pessoas estão vendo e vivendo dentro dessas áreas. E depois o terreno, e depois do bairro, e depois da cidade, porque tudo você atrai. Mas cada energia te afeta de um momento diferente, ou de mais intensidade, ou de menos intensidade. É bem interessante a correlação. Enquanto você falava, eu ficava pensando, Renata, né? Se a gente for pegar o mapa desse adolescente e a gente fizer uma comparação com o mapa da mãe e do pai, você vai ver o que está mais ativo e como esse adolescente espelha
o que o pai e a mãe ainda não conseguiram lidar. Realmente, o Feng Shui e a astrologia, eles estão muito interligados, né? Por isso o nosso programa chama-se, né, Entre Céu e Terra, porque o que o céu manifesta, a terra espelha. É bem interessante. A energia do invisível e do visível se tocando. Exatamente. Essa é a nossa proposta, então, nesse programa. E nós convidamos você a nos acompanhar para aprender um pouquinho mais e para a gente poder desenvolver vários temas relacionados entre o céu e a terra, de forma que você compreenda o que acontece com você. Fala um pouquinho mais disso, Flávia, para a gente finalizar. E o nosso presente para quem está nos assistindo, né? E o que ele tem que fazer para ganhar. Nós temos essa proposta de trazer para vocês esse contexto, o que o índice, o invisível, que é o mapa astrológico, e o que você consegue entender através da sua residência, porque tudo há uma comunicação e um sentido. Se você também está sendo tocado e tendo essa necessidade de materializar outro rumo, outra proposta, porque é um chamado, você sente que você está no caminho errado, você não pertence àquele momento, você quer mudar de vida, você quer fazer outros ciclos, você quer começar uma outra vida. E é possível, desde que você tenha esse autoconhecimento. Então, tendo esse mapa astrológico e tendo esse mapa na sua casa e junto fazendo a comunhão deles, você consegue fazer essa mudança de forma mais suave, leve, trazendo um autoconhecimento para você incrível. Agora, se você curtir esse nosso vídeo, essa publicação, você ganha. Nós vamos fazer uma meditação que vai estar disponível para todos. Basta você curtir o vídeo e mandar ou no Instagram da Flávia ou no meu Instagram. Você pode ver aí nas anotações abaixo do vídeo. Você fala, quero a meditação. E nós vamos fazer uma meditação guiada para você entrar dentro do seu coração e entender que crenças estão impedindo você de realizar o seu propósito. Então curta e venha conosco conhecer um pouquinho mais.